Oi pessoal, tudo bem? Professor Wagner aqui, a gente vai começar mais uma aula de geografia. Então vamos lá, demorou um pouquinho esse vídeo, né? Porque essa questão de fica presencial, não fica presencial, como é que vai dar aula, como é que não vai dar aula, isso tá uma confusão. Mas aqui voltamos que aparentemente a gente vai continuar à distância enquanto a situação toda não melhorar. A câmera tá pra cá, mas eu tô olhando pra cá, tá pra cá. Enfim, você que é meu aluno, minha aluna, lembrando que deixar um comentário sobre o conteúdo dessa aula aqui conta como nota de participação, tudo bem? Ignora os carros que estão passando. O tema da aula de hoje, a gente vai começar uma introdução sobre Ocidente e Oriente, mundo ocidental e mundo oriental, para entender um pouco as questões geopolíticas que a gente vai começar a estudar um pouquinho, tudo bem? Na cartografia, né, que a gente estuda dentro da geografia, Ocidente e Oriente é fácil. A gente tem o meridiano de Greenwich, de um lado é Ocidente, do outro lado Oriente. Hemisfério ocidental, hemisfério oriental. Aí tá tranquilo de entender, certo? Mas quando a gente cai na questão geopolítica, a situação muda um pouco, tá? Essa questão de Ocidente e Oriente é velha, tá? Vem da época do Império Romano, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque o que importa pra gente é um pouco mais próximo do atual. Essa ideia de Ocidente e Oriente, da forma como a gente utiliza muito hoje dentro da geopolítica, ela começa a surgir, ela começa a ser utilizada com as grandes navegações, né? A partir do momento que os europeus começaram a se espalhar pelo mundo, né? Principalmente chegando aqui nas Américas, né? A gente até vê aqui no mapa bonitinho as Américas, né? Pedaço dela, né? Pedaço aqui dela. Bom, e também indo para outras partes do planeta, né? E conforme eles iam, eles estavam levando não somente a ganância deles, né? Mas eles também estavam levando a sua cultura, a sua forma de viver, suas visões de mundo, a sua forma de organização política, tudo bem? E aí se aproveitou do termo geográfico, né, cartográfico lá, e aí se definiu que Ocidente, né, o mundo ocidental, quem faz parte do Ocidente são os países que de alguma forma estão ligados histórica, culturalmente aos países europeus. Tudo bem? Então todo mundo, todo lugar que de alguma forma sofreu colonização ou uma forte influência na sua organização da Europa entra no conceito de mundo ocidental. E oriental seria todos os lugares do planeta que não tiveram nenhum tipo de influência na sua organização dos países europeus. Então, pensando assim, seria mundo ocidental Europa, as Américas, boa parte da África, a Austrália, Nova Zelândia e assim vai, Japão e tudo mais. Porém, durante a Guerra Fria, esse termo mundo ocidental, Ocidente, Oriente, né, na geopolítica, ele sofre uma modificação. Passa a ser considerado Ocidente, mundo ocidental, todos os países capitalistas ricos, desenvolvidos. Tudo bem? Tá? Enquanto os países que não são capitalistas durante a Guerra Fria eram considerados países orientais. Mesmo Cuba seria considerado um país oriental nessa divisão. Tá passando muito carro, tá passando muita moto aqui, então às vezes vocês vão mesmo ouvir elas durante a gravação, galera. Não tem como eu pedir para eles pararem de passar ali, tudo bem? Mas enfim. É considerado o Ocidente os países, então, capitalistas ricos. E os países capitalistas pobres, o que eles são? Dentro dessa visão, eles seriam um subgrupo, né, ali do que é o Ocidente. Né? São países que sofreram a influência europeia, né? Porém, durante a sua história, né, sua formação histórica, eles passaram por processos de ditadura, de mudanças comportamentais diferente do que a gente percebe na Europa, e aí jogaria eles tipo para a série B, para a série C do que é o mundo ocidental. Então eles seriam ocidentais peronomútil, muito menos, né, a ponto de que os países ocidentais ricos, desenvolvidos, basicamente assim,
o cidadão médio, o cidadão comum naquele lugar, eles não olham para nós, Brasil, por exemplo, e falam que nós somos ocidentais. Eles vão falar que nós somos latinos, nós somos sul-americanos, ou seja, eles não conseguem nem enxergar a gente como pertencentes ao mundo ocidental. E o mundo oriental é todo e qualquer lugar que não se encaixa nessa definição dos países capitalistas desenvolvidos. Se a gente pegar e considerar a questão do desenvolvimento, o Japão é ocidental. Ele é um país capitalista, rico, ocidental, por essa definição. Porém, a cultura japonesa é tão forte, tão grande, a gente ainda considera ele um país oriental, mas que a cultura ocidental está bem presente nele. E na China, por exemplo, a gente já fala que ela é um país oriental, apesar da gente estar percebendo hoje uma grande presença do modo de viver ocidental entrando na China. Como seria todo mundo que não foi influenciado na Europa, até o Oriente Médio, que tem um estilo de viver completamente diferente do que a gente vê na Europa e completamente diferente do que a gente vê na China e Japão, por exemplo, eles são considerados orientais. O termo oriental, ele não tem uma definição clara, mas a gente pode entender ele como todo lugar do planeta que está em oposição ao mundo ocidental. Eu sei que foi um pouco confuso, eu tentei deixar um pouquinho mais claro, mas é basicamente isso que vocês precisam entender, porque a gente vai trabalhar melhor esse conceito de mundo ocidental e mundo oriental nas próximas aulas. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado levemente claro aqui. Qualquer coisa, volta, reassiste essa videoaula mesmo. Mundo ocidental e mundo oriental é meio chatinho mesmo de definir, mas eu espero que vocês tenham entendido. Coloca aí nos comentários se vocês entenderam legal, se vocês não entenderam muito bem, qualquer coisa. Comece a parte 1, a parte 2, eu pego e trabalho melhor essa ideia, tudo bem? Então é isso aí e até a nossa próxima aula.